Nós estamos no nosso plano de leitura, no livro de Gênesis. Gênesis tem falado muito ao coração de muitas pessoas. Eu vejo que as pessoas ficam, com vontade de saber, de entender, de compreender, de aprender mais. Tem gente que corre na frente. Essa semana te botar lá no grupo, vamos devagar, não se distancia demais, do ponto que as pessoas estão seguindo o plano de leitura. Mas eu sei que é o desejo de aprendizado. É o desejo de aprendizado, amém? E essa semana, na quinta-feira, eu estive falando sobre a vida de Jacó e de oposições limitantes ali a Jacó, sabe? Que queria impedir aquilo que era o propósito de Deus na vida de Jacó. Jacó se viu em meio àquelas dificuldades, mas o poder de Deus, a graça na vida dele foi levando ele a conquistas maravilhosas. E hoje eu quero abordar um novo aspecto no capítulo ainda 28 de Gênesis, o aspecto aqui acerca do futuro que Deus tinha para Jacó, do futuro que Deus tem para mim e para você. Você sabe que, assim, todo início de ano a gente faz aquela consideração de como que será o ano, né? De que Deus quer para o ano, do que é que nós precisamos focar mais, fazer mais. Mas tem uma coisa que Deus sempre, às vezes, Deus fala de formas distintas quanto a isso. Mas tem uma coisa que Deus sempre demonstra, não é? Ali quando está mostrando, é que o avançar para o futuro depende de você transpor portas que estão ali muitas vezes impedindo você. Tem gente que está presa no aqui, tem gente que está presa no passado, tem gente que precisa vencer o momento para avançar. Talvez você esteja assim, em alguma área da sua vida. Não quer dizer que seja toda a sua vida, mas às vezes em alguma área da sua vida você está assim. Se sentindo encurralado, se sentindo preso. Aí sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de, imaginariamente, é claro, né? Abrir a porta, sair do passado e dar um passo para o futuro. Você compreendeu aí? Pense nisso como algo espiritual. Isso é só um ato profético, mas que é muito relevante para a vida da gente. Gênesis 28, versículos de 1 a 5, do 7 ao 10. Vou ler rapidamente, amém? Quem está bom de Bíblia aí? Quem que está bom no gatilho? Abra a Bíblia. Gênesis também, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Não tem nem tempo para perder. Se é no aplicativo é mais rápido ainda. Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, disse: não tomes mulheres entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão. Labão era o tio dele, irmão da sua mãe, né, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão, que era avô dele. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 7 diz: Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se foi para Padã-Arã. E versículo 10 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã. Olha, é assim, fato de que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm pensado pouco no futuro, né? É viver o aqui e agora. É viver todas as emoções que este momento pode produzir. Não se preservam, não se planejam. Então isso produz um dano como consequência desta visão minúscula de que tudo tem que ser vivido aqui. E aí as pessoas começam a apostar todas as suas fichas nesse tempo, nesse momento presente. Mas o presente rapidamente se faz passado. E o futuro é inevitável. Você já parou para pensar nisso? O futuro é inevitável, a não ser que você queira morrer hoje. Aí você não vai ter um futuro nessa terra, mas de qualquer forma você tem um futuro na eternidade.
Mas o futuro é inevitável. Quando nós temos esta visão tão somente momentânea, porque você precisa se despreender das coisas passadas. É verdade. O passado é importante para o registro da história, para que você aprenda com os erros passados, para que você se norteie para não fazer coisas que talvez tenha errado, ou aperfeiçoar coisas que talvez tenha feito, mas você não vive de passado. Mas o presente às vezes também é perigoso, porque quando nós estamos muito focados no presente, isso inibe a nossa visão quanto ao futuro. Quanto ao futuro. Se o presente está muito bom, você não está se preocupando muito com o dia de amanhã. Aí se, poxa, está tão bom aqui, está tão bom agora. E quando a gente perde essa visão futura, nós comprometemos o melhor de Deus, porque o melhor de Deus sempre está à frente. O melhor de Deus para a sua vida não foi quando você começou a carreira. O melhor de Deus para a sua vida sempre estará à frente. Sempre. Pastor, sempre estará à frente. Lembre-se que a eternidade está à frente. Há algo melhor do que isso? Não há algo melhor do que isso. Mas mesmo na sua vida espiritual, então às vezes, o que compromete a nossa vida é uma visão assim, que você se apegue muito ao que você vive, o aqui e o agora. E por isso, muitas vezes, nos falta visão de planejamento, visão do propósito de Deus para o futuro, e nós estamos impedidos de avançar, porque estamos presos no presente. E o que é que a gente deve fazer? Não nos apegar muito ao presente. Relativizar. Tá bom, mas vai passar. O que não quer dizer que não será melhor. O que não quer dizer que Deus vai tirar de nós o que estamos vivendo aqui. Deus deseja acrescentar mais. É isso que Deus quer. E às vezes nós estamos ali e não conseguimos enxergar o que Deus tem. E é por isso que muitas vezes nós não temos visão, planejamento. Às vezes nós temos muito aguçado para uma área, não temos para o outro. Não temos planejamento familiar, não temos planejamento do nosso próprio ministério, não temos planejamento para a nossa própria condição física, não temos planejamento de conhecimento, não estudamos agora para termos uma melhor formação amanhã, porque o momento está bom, porque eu estou vivendo aqui, tenho um bom emprego agora, e tá bom, eu vou me preparar para quê? Imagine. Eu prego há tantos anos nessa igreja, se eu pregasse a mesma mensagem que eu pregava aí há 20 anos atrás, né? Quase 20 anos atrás, e aí? Dizer de novo, aí um pastor disse assim, não, mas eu prego de novo, porque vocês não aprenderam ainda. Mas imagina, irmãos, essa coisa é muito séria, porque pessoas estão vivendo uma realidade momentânea, potencializada, como que a sua vida estivesse apenas e tão somente relacionada a este momento. Os acontecimentos de Deus, até as coisas más, elas não sua vida não é definida pelo aqui e o agora. Há algo muito maior de Deus para você. Há algo de Deus que está à frente e que nós precisamos ter conhecimento e entendimento, discernimento mesmo, espiritual, sobre essas coisas, para que nós não estejamos estagnados. Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida emocional? Como está a tua relação conjugal? Será que você já falou, eita, Deus já me encontrou aqui, já está falando comigo? Como é que está a tua relação conjugal? Estagnada? Como é que está? Como é que está a tua relação com tua família? Como é que está a tua vida profissional estagnada? Deus não quer nada disso para você, cara. Deus criou o futuro para que Ele nos inspirasse. Deus criou o futuro para que Ele nos motivasse. Uau! Eu tenho um futuro em Deus. Eu tenho algo maior em Deus. Eu não sou definido por este momento. Eu não sou definido por aqui e agora. Eu posso até não estar onde eu quero estar, aonde Deus me queira levar. Eu posso até me sentir inútil. Eu posso até me sentir apequenado. Eu posso até me sentir limitado.
Mas eu creio em um Deus, que é o Deus de Filadélfia, que diz ao seu povo ali: eu coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Essa é a porta que você precisa passar. Eita Deus, tremendo, Deus maravilhoso. E eu fico considerando essas coisas. Eu digo que coisa extraordinária é o tempo e o espaço, mas aqui a gente falando mais de tempo. Eu não tenho como compreender o tempo de Deus. Eu só sei definir que é um tempo kairos, que não está limitado a essa cronologia humana. Mas mesmo olhando para o tempo humano, eu acho tão extraordinário a vida das pessoas. Alguns de vocês aqui eu conheço há quanto tempo? E vendo vocês ali, os anos vão passando, né? Eu não vou nem falar dos aspectos negativos. Jairo perdeu os cabelos. Não, Jairo? Eu também estou nessa vibe, viu, Jairo? Mas olha só, os aspectos positivos. Quanta graça, quanto investimento de Deus, quantas bênçãos do Senhor, quantas histórias, quantos testemunhos, quanta coisa boa. É ou não é? E Deus criou o futuro para que nós nos inspirássemos nele. Para que você não ficasse presa no passado, no dia em que teu pai foi recolhido, chorando a tua dor, mas olhasse para diante e dissesse: eu verei na glória eterna. Deus criou o futuro para nos inspirar, para que você não olhasse para o seu filho hoje, que talvez esteja distante de Deus, e o seu coração se amargurasse. Mas sabe de uma coisa? Você olha para o futuro e diga: eu tenho uma esperança, aleluia, e eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. Algo vai acontecer no meu futuro. O futuro deve nos inspirar, atrair a nossa atenção, olhar para frente, pensar nas coisas. Paulo diz: eu deixo as coisas que para trás ficam, então eu me encaminho para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não estava detido no passado, nem no presente, porque ele diz: eu não penso que tenham alcançado agora, eu sei que ainda há coisas maiores por vir. Isso motiva. Então eu olho para a vida de Jacó. Triplo aqui, porque o tempo não vai dar. E eu vejo que quando Jacó, ele tem a percepção de que a sua vida não precisa estar restrita apenas àquela condição de ser o segundo filho. Aqui no caso dessa cultura, o primogênito era aquele que receberia a promessa de Deus sobre Abraão, foi transferida a Isaac e depois a Jacó. De Jacó vieram ali os 12, e esses são os patriarcas, né? Nessa cultura, o primogênito tinha a obrigação de cuidar de seus pais, portanto ele levava sempre uma porção muito maior. Nessa cultura, o primogênito era mais honrado. A questão não era financeira, Jacó não estava se preocupando com isso, porque se preocupasse, ele ficava no presente. Presente, tinha a casa de Deus tranquila, a casa do pai, perdão, tranquila. A mãe que, uau, Jacó é Jacó. Mãe lá, sabe como é, né? Carinho de mãe, amor de mãe, proteção de mãe. E ele dizia: para que eu vou pensar em mudar essa situação? Está tão bom aqui. Mas Jacó, ele entendia que Deus reservou um futuro maior do que o seu presente ou o seu passado. Ele não queria ser apenas filho de uma família bem abastada, como seu pai Isaac era, um homem extremamente próspero, glória a Deus por isso. Eu não quero apenas isso para a minha vida, porque eu sei que eu olho para o futuro, eu imagino as grandes coisas que Deus reservou para mim.
a bênção de Abraão chegará até mim. Deus tinha falado com a mãe dele, o maior servirá ao menor, ou seja, o primogênito que foi Esaú saiu primeiro, Jacó já saiu agarrado nos pés dele, né? Parece que Deus ouviu, que Jacó ouviu Deus falando com a sua mãe lá no ventre, e ele já saiu agarrado no calcanhar, ali nos pés de Esaú. Tamanho era o desejo dele de viver algo extraordinário que Deus tinha através desta promessa, desta bênção que veio sobre Abraão, depois sobre o seu pai Isaque, onde diz: todas as famílias da terra serão benditas na tua descendência, falando sobre Jesus. Olha que coisa, como que olhar para o futuro nos faz diferentes. Esaú estava limitado, o seu irmão primogênito, eles eram gêmeos, bem diferentes, mas gêmeos. Esaú estava limitado ao seu momento. Um dia ele vai à caça, vai ao campo e volta vazio, e morto de fome. Jacó tinha preparado um pratinho de lentilhas lá, aquilo estava cheirando, e Esaú então disse: me dá um pouco desse guisado teu aí. E ele disse: eu não, mas se tu me vender a tua primogenitura. Sabe o que Esaú disse? De que me vale primogenitura se eu estou morto de fome? É o aqui, é o agora. Não há uma visão futura, não há um olhar para o futuro e dizer o que é que essa primogenitura me proporcionará no futuro. A bênção que Deus tem para derramar sobre o primogênito desta casa é algo tremendo. Ele não olha, ele não considera, ele não é movido pelo futuro, ele apenas pensa no presente. Que grande tragédia quando nós estamos presos ao presente, ou muita gente vivendo do passado, que é pior ainda, né? É pior ainda, tem amarras mais profundas, mas às vezes nós estamos tão envolvidos no nosso momento que não conseguimos enxergar o futuro de Deus para nós, o que Deus tem para nós, as coisas que virão. Jesus disse a seus discípulos: há muitas coisas que eu ainda tenho para falar a vocês, mas não é o momento, vocês não suportariam ouvi-las agora. O que é que Jesus está dizendo? Há algo tremendo ainda que vai ser, coisas tremendas a serem reveladas a você, porque Deus é assim. Deus sempre aprimora, aperfeiçoa, melhora, restaura, sempre. Cai nas garras do diabo, ele sempre vai diminuir, estreitar, destruir, apertar, subtrair de você. Deus não. Deus sempre nos põe em lugares mais altos. E Jacó consegue contemplar isso. Ele diz: eu não sei o que está no coração do meu irmão, mas eu sei o que está no meu coração. Eu vou receber tudo que Deus tem para mim. Eu vou me apegar a tudo que Deus tem para mim. Ele pode não ter usado os métodos certos, mas ardia no coração dele o desejo daquilo que ele já compreendia que Deus queria fazer através da sua vida, que ele fosse protagonista na sua família depois da morte de seu pai, que esta bênção fosse transferida para ele. Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Ele quis dizer que muitos virão, os últimos, e suplantarão os que vieram primeiro, porque terão fome de Deus, desejo de viver intensamente tudo o que Deus tem para eles. Estes olham para o futuro e pensam e consideram que o seu futuro será melhor do que o seu presente, e eles não se detêm aqui. Eu quero curtir o meu momento. Se isso te prende ao momento, cai fora disso, cara. É muito bom, aproveite, mas não se prenda a isso. Olhe com grande expectativa para o seu futuro. Olhe com grande expectativa e com muita fé de que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Nós só conquistamos as coisas no mundo espiritual pela fé. Não adianta apenas você saber
Não adianta apenas você ter conhecimento, você precisa se apropriar dessas coisas, você precisa declará-las, você precisa ter fé no seu coração e caminhar firmemente, como quem vê o invisível, conforme está escrito lá na galeria da fé. Esses homens caminharam como quem vê o invisível, ninguém sabe por quê, eles eram movidos dessa forma, porque saíam de suas parentelas, de suas terras. Por que que estes homens eram tão obstinados em buscar a Deus e rompiam com tudo que os amarrava, com tudo que os prendiam? E quando eles são postos aqui na galeria da fé, então é dito acerca deles: eles caminhavam como quem vê o invisível. Eu quero caminhar como quem vê o invisível em tudo. E eu fico dizendo para mim mesmo: eu não aceito o que é contrário à vontade de Deus. Eu não aceito nada que queira sabotar a minha visão futura. Eu não aceito nada que venha a mim dizer que eu não alcançarei o que Deus tem para a minha vida. É por isso que muitas vezes nós precisamos abrir a porta e dar um passo ao dia de amanhã, com muita convicção, com muita fé. Então ele vai viver novos momentos com Deus, porque como eu disse a você aqui, o seu futuro sempre reservará coisas maiores do que o seu presente. Sabe qual é a primeira coisa que eu vejo na vida de Jacó? Que ele vai viver quando ele abre esta porta. Seu pai o chama, diz assim: olha, é isso que você queria? Era a bênção da primogenitura? Então rume para ela. Eu fico olhando, Isaac era um cara riquíssimo. Isaac não deu uma ovelha para Jacó. Você já pensou nisso? Uma ovelha. Mas ele, quando ele fala com Jacó, é como se ele estivesse dizendo: você não precisa disso. Não importa o que as pessoas queiram fazer para anular o seu futuro, se Deus está nele, você vai conquistar tudo que Deus tem para você. Essa era a mensagem que Isaac estava passando para Jacó. Talvez Jacó pensasse: poxa pai, não dá para liberar aí pelo menos umas mulas carregadas aí com coisas, né, preciosas para mim, não? Isaac chama Jacó e disse: vai, cai fora. Não dá para liberar uns 2 ou 3 servos para me ajudar aqui a carregar pelo menos uma muda de roupa, tomar conta aqui? Eu cresci assim, eu cresci na regalia. Isaac diz: vai, Deus vai cuidar de você. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Não é o futuro que você planejou, é o futuro de Deus. Porque talvez houvesse um plano na mente dele, tudo vai ser 1000 maravilhas. Ele foi provado, mas ele rumou para o seu futuro. A primeira coisa que eu vejo aqui é a mudança, não é? É a nova história que agora é contada. Porque, meu amigo, daqui para frente, quando você lê Gênesis, até um determinado ponto, onde a história de José é colocada em foco, não se fala mais ou de Abraão, ou de Isaac. Não é mais a história de Abraão, não é mais a história de Isaac, mas é a história de Jacó. Quem ruma para o futuro sempre terá uma nova história com Deus. A tua história não é a história dos teus pais, a tua história não é a história dos teus amigos, a tua história não é a história do teu pastor, a tua história é a tua história com Deus. Nós podemos ter as nossas histórias interligadas, mas elas são independentes, porque Deus não trata apenas na coletividade, Deus te trata pessoalmente e olha para você como um indivíduo único nessa terra. Você é alguém único nessa terra. Minha irmã, você é alguém única nessa terra. É a história da tua individualidade com Deus. Que coisa maravilhosa. Uma nova história. Não, a história de Isaac. Para aí, cara. Agora é a história daquele que pisou no futuro com Deus.
É uma nova história. E ele abraça isso de Deus. Deus o visita e Deus vai dizer para ele: eu vou ser contigo. Eu vou estar com você. Eu vou te proteger. Não vou te deixar. Uau, que protagonismo. Esse é o Deus que um dia falou isso para o meu pai. Mas agora ele vem a mim nesse sonho. Não vou ler todos os versículos para não ficar delongado, mas você lê em casa. Faz sua parte aí, irmão. Mas esse Deus que fez e falou com meu pai, uau, agora ele vem aqui e fala comigo. Você sabe que muitas pessoas estão limitadas e sofrem porque estão vivendo a história dos seus pais. Essa foi a história deles. Boa ou má, dias bons, dias maus, foram os seus dias, as suas histórias. Lembre-se disso com carinho. Mas tem uma coisa: viva a sua própria história. Viva a sua própria história. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. É assim ou não é? Eu não quero que ninguém chegue a xerox minha. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, mais inteligentes, mais capacitados, e que vivam a sua própria história. Não quero ninguém vivendo a minha história. Amém? Às vezes estava ali, e eu quero declarar sobre sua vida que este ano Deus tem uma nova história para você. Amém? Olha que coisa tremenda, né? Viver a nova história que Deus tem para nós. Mas tem mais coisa aqui, mas não vai ser hoje. Depois a gente vai continuar falando sobre isso. Nós vivemos em um ano, queridos, em um só ano: passado, presente e futuro. Um só ano. Incrível. Nós começamos este ano, parece que foi ontem, mas já existe uma história passada nele. Eu me lembro na virada do ano, a gente aqui, culto abençoado, depois a gente desceu e tivemos lá também aquele banquete maravilhoso, não é? Já é passado. E eu não vou viver de um culto abençoado e de um momento de confraternização. Eu quero viver de muitos momentos especiais, como congregação ao seu lado. Mas para além da congregação, oh meu Deus, a minha intimidade com Ele, todas as vezes que Ele puxa a minha orelha, isso toma juízo, não é? Quando Ele vem e diz: ó, valeu. São parte da minha história. Glória a Deus. E nós estamos começando a desenrolar essa nova história este ano. O que nós precisamos saber é aonde queremos chegar. Vamos parar aqui, vamos dizer: poxa, que bom, mas eu estou no meu momento, sabe? Esse é o meu momento. Se cerquei aqui deste momento e não quero mudar nada na minha vida. Nada vai mudar. Mas se você tiver coragem, fica em pé nessa hora, vamos lá. Se você tiver coragem, meu amigo, meu querido irmão, de abrir essa porta e pisar no futuro com Deus, se prepare. Uma nova história virá sobre sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Pronto. Quem é que pode abrir uma portinha aí? Ó, porta de correr, porque não dá para abrir assim que vocês estão presos aí. Portinha de correr aí. Abra. Vai lá, vai lá. Quem tem fé faz. Vamos lá, isso é profético. Abre essa portinha. Dê um passinho aí para frente, ó. Pequeno que seja. E diga e declare com seus lábios: eu estou entrando
no futuro de Deus para a minha vida. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus nessa manhã? Amém? Glória a Deus! Oh, glória! Eita, Deus tremendo! Amém? Glórias ao Senhor! Aleluia!